contrário, o que está se verificando é que se você dá uma dose realista de vitamina D para uma gestante, e o que é uma dose realista, né? É uma dose de 10.000 unidades por dia para a gestante, que é uma dose que você produz por 20 a 30 minutos de exposição solar, dependendo do horário em que você está exposto ao sol, sem uso de protetor solar, deixando pelo menos os braços e pernas expostos à luz direta do sol. Você produz facilmente essa quantidade de vitamina D. Então, se você dá essa dose realista, e não a dose que foi produto de um erro de cálculo e que é utilizada pela grande maioria dos médicos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque ela foi aconselhada por um instituto denominado Instituto de Medicina, ou Institute of Medicine, nos Estados Unidos. E essa dose que foi aconselhada, que foi aconselhada como 600 unidades por dia, é hoje demonstrada como sendo uma dose absolutamente insuficiente para tirar qualquer indivíduo da deficiência de vitamina D. Utilizando os mesmos dados que foram usados na década passada pelo Instituto de Medicina, ou Institute of Medicine, se você preferir, já 2 publicações feitas por pesquisadores da área de vitamina D altamente qualificados demonstraram que isso foi um produto de um erro de cálculo e que a dose mínima que deveria ter sido aconselhada para tirar o indivíduo adulto da deficiência deveria ser de 7.000 unidades e provavelmente, idealmente, 10.000 unidades. Então, na realidade, o que está acontecendo? Em decorrência desse erro de cálculo, os médicos em todo o mundo estão administrando para as gestantes, inclusive aqui no Brasil, doses baixíssimas de vitamina D. E o que eles fazem? Eles não medem, os médicos que administram a dose diária recomendada, eles não medem os níveis de vitamina D. Eles aplicam a lógica e dizem assim, se foi recomendada, se a dose internacionalmente recomendada é de 600 unidades, esse meu paciente tem que estar com uma dose, com um nível normal de vitamina D. Então, para que eu vou pedir um exame de laboratório para confirmar se eu estou usando a dose recomendada? E aí ele não vai nunca saber que o seu paciente continua deficiente em vitamina D. Mesmo que passe meses tomando essa dose diária de 600 unidades, vai continuar deficiente em vitamina D. E agora, em publicações que surgiram no final de 2014 e no início de 2015, está demonstrado que isso foi um produto de erro de cálculo. Ou seja, em decorrência desse erro de cálculo, você tem uma quantidade enorme de crianças nascendo em todo o mundo com autismo e desenvolvendo autismo. E depois, mais tarde desenvolvendo esquizofrenia. Então você imagina o quanto de sofrimento isso está se impondo à população em decorrência desse erro de cálculo. E nós ficamos extremamente preocupados pensando assim, agora, isso estando demonstrado que foi um erro de cálculo, quanto tempo vai passar? Anos, talvez, para que os médicos percebam que eles foram mal informados. Principalmente os obstetras não estão dando doses que deveriam dar para retirarem a gestante que está sob seus cuidados da deficiência de vitamina D, com profundas e lamentáveis consequências para o futuro desse indivíduo e, por extensão, para o futuro de um país inteiro. Ao administrarmos doses realistas de vitamina D, que são doses que, como eu disse, podem ser produzidas por 20 a 30 minutos de exposição solar sem protetor solar, deixando pernas e braços expostos ao sol, num horário adequado, entre 10 da manhã e 4 da tarde, apenas alguns minutos, insuficiente para deixar sequer a pele discretamente avermelhada e, portanto, insuficiente para produzir câncer de pele. Mas se você der essa dose por via oral para gestantes todo dia, o que nós temos observado é relatos impressionantes das mães que voltam ao nosso consultório com a criança já com alguns meses ou um ano de idade ou até mais.
Então nós temos relatos de mães que dizem assim: doutor, estou impressionada, o meu bebê com 1 mês estava gargalhando. Outra mãe diz assim: doutor, a minha bebê assustou o pediatra. E aí eu pergunto: mas como assustou o pediatra? Ah, doutor, o pediatra foi fazer aquele teste, estalando os dedos no lado do ouvido para ver se a criança olhava, teste de audição, e a criança olhou para o dedo do pediatra, olhou para o pediatra, aí o pediatra fez do outro lado, ela olhou também, olhou para o pediatra, estendeu a mãozinha e tentou estalar os dedos, né? Com 10 meses de idade. Então a gente tem visto um desenvolvimento psicomotor incrível nessas crianças. Então você imagina, né, o impacto que teria, né, se nós tratássemos adequadamente essa pandemia mundial, porque 9 dentre cada 10 pessoas no mundo com deficiência de vitamina D. Você imagina a quantidade de crianças que que estão hoje nascendo do Brasil e que poderiam, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas nós estamos considerando o país que está sob a nossa responsabilidade.